Muito boa noite a todos os presentes neste auditório da UFG, Unidade Nelson Xavier. Eu peço por favor silêncio todos que estão presentes neste momento aqui no auditório. Boa noite também a todos que acompanham esse evento através do Instagram do Conselho Festival de Cultura da Cultura de Anápolis. Eu sou o Simão Machado e vou mediar esse debate com os candidatos a prefeito e a candidata a prefeita de Anápolis. Antes de começar, quero agradecer aqui os programadores deste evento, Luiz Sérgio Rageni, Guilherme Soares e Elza Gabriela Godinho Miranda. Agradeço também os candidatos e a candidata presentes aqui que tragam um recado importante para o público sobre as perguntas que vocês poderão fazer aos candidatos. Elas devem ser feitas por escrito e não podem ser direcionadas a um candidato. Todas essas perguntas, antes de entrar para a urna onde serão sorteadas, vão passar pelo crivo dos membros do Conselho Municipal de Cultura. A pergunta deve ser entregue até o final do primeiro bloco. Membros do Conselho estão disponíveis com papel e caneta e quem precisar é só chamar. São eles também que vão recolher as perguntas. Sempre é bom lembrar que não serão toleradas manifestações da plateia, nem contra, nem a favor. Não é permitido apito, buzina ou qualquer outro aparelho sonoro. Então, vamos ao debate. Desejo um bom debate aos candidatos que aqui estão presentes. Neste primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar. A ordem de fala de cada um será definida agora por sorteio. Para quem nos acompanha através do YouTube, vocês podem notar que os candidatos mais correios já tinham até o presente momento não chegaram para este evento. Vamos ao sorteio então. Quem vai se apresentar primeiro, tendo 3 minutos para esta apresentação. Vamos acompanhar o sorteio. O primeiro a se apresentar é Márcio Correio. Infelizmente, ele não está aqui nesse momento. Então, vamos fazer um novo sorteio, para deixar agora isso aí, até que o candidato chegue para o debate. Vamos ao próximo candidato, Antônio Gomes. Candidato Antônio Gomes, nós temos um global para isso, tem 3 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todos, a todas. Prazer grande poder estar aqui nessa noite, cuidando aqui da Betânia, candidato Hélio, aqui o Conselho de Cultura. E é importante que a gente, nesse momento da campanha eleitoral, a gente possa, através desse ambiente da Universidade de São Paulo, Goiás, possamos estar discutindo um tema tão importante como a questão da cultura para a política pública em nossa cidade de Anápolis. Nós achamos importante esse momento, por isso temos várias atividades e fizemos questão de estar aqui, porque quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, a cultura era verdadeiramente uma política pública da cidade. Nós falamos que cultura numa cidade é a vida da cidade. A cultura é a oportunidade para que a gente possa fazer da juventude, fazer com que as pessoas pensem e tenham identidade com a cidade. Fizemos um festival de música, fizemos um festival de cinema, tivemos a oportunidade de fortalecer a orquestra de violeiros, tivemos a oportunidade de fazer o nosso teatro de apresentação do Filósofo Machado, também no Centro Cultural da Boa Vista. Tivemos a oportunidade de fazer a nossa oficina de circo. Fizemos a nossa Secretaria de Cultura, com os pontos de cultura, com o programa de cultura para todos.
envolvendo toda a sociedade e fazendo com que a cidade não tivesse apenas eventos, mas que tivesse cultura através do Vídeo Municipal de Cultura que nós criamos na lei, aprovamos o Conselho Municipal de Cultura e tivemos a oportunidade de participar dos congressos, de conferências em nível nacional com a nossa Secretaria de Cultura. Então é dessa forma que nós queremos ter a oportunidade, sendo prefeito, de podermos reativar os nossos programas, fazer com que a Secretaria seja uma realidade e possamos verdadeiramente trazer e fazer que a juventude, principalmente, venha a envelhecer e fazer com que a cultura seja algo permanente em nosso município. Obrigado e vamos para o debate. Obrigado, candidato Antônio Gomide. Vamos agora ao sorteio do nosso candidato. Terá 3 minutos para a sua apresentação. Vamos ver quem? Candidato Hélio da APAI. A partir de agora, candidato, o senhor tem 3 minutos para se apresentar com os que estão acompanhando e que estão aqui presentes também. Boa noite a todos, boa noite a todas. Uma alegria estar aqui esta noite na UEG. Aproveito para demonstrar a minha tristeza em razão da ausência dos 2 outros candidatos concorrentes, Márcio Correia e José de Lima, mas certamente é porque também não me tem nada a apresentar aqui perante a plateia. Os 2 outros debates que nós fizemos, nós tínhamos limitação de pessoas, poucos assessores puderam entrar. Hoje, o nosso terceiro, sinto a ausência de 2 outros. Por isso, cumprimento a candidata Elisane Freitas. Seja bem-vinda, né? Cumprimento também o candidato Antônio Gomide, deputado estadual, ex-prefeito dessa cidade. Muitos de vocês não me conhecem, eu sou Hélio Lopes, tenho como profissão formação acadêmica jurídica, sou advogado nessa cidade há quase 40 anos. Entretanto, o trabalho de maior reconhecimento nosso é na filantropia, no voluntariado. Eu tive a honra de presidir a PAI de Anápolis em 4 oportunidades. E estou lá fazendo o meu trabalho de voluntariado há 25 anos. De lá, eu me tornei vice-presidente da Federação Nacional em 3 mandatos, a Federação Estadual em 3 mandatos. Nos 2, 3 últimos anos, eu fui diretor financeiro da Federação Nacional das APAES e ajudei a cuidar e sanear financeiramente 2.259 APAES espalhadas pelo Brasil, o que representa 44% dos municípios brasileiros. Resolvi me filiar a um partido político, ao PSDB, e colocar o meu nome à disposição desse pleito eleitoral para debater e engrandecer o movimento político e a própria política na cidade de Anápolis. E o que eu tenho feito é justamente respeitar os nossos adversários, que são pessoas queridas na cidade de Anápolis, que têm reconhecimento, que têm trabalho prestado aqui. Fico muito feliz de ter sido convidado pelo Conselho Municipal de Cultura para debatermos sobre esse assunto, porque nós temos muitas leis estadual, federal, municipal, podemos daqui a pouco falar um pouco de cada uma delas, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Obrigado ao candidato Itapai. Agora nós vamos ver sobre isso, colocando para vocês aqui, mas a próxima a se apresentar será a candidata Elisane Freitas. Foi ela justamente a sorteada. Só que a partir de agora, 3 minutos para a sua apresentação. Candidata. Boa noite. Quero cumprimentar com muita alegria todos os segmentos culturais que participam conosco neste tão importante momento. Quero cumprimentar todos que integram o Conselho Municipal da Cultura. Quero cumprimentar todos os servidores da cultura.
Quero cumprimentar os candidatos que aqui participam comigo, Antônio Político, também Moelle da PAI. Quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrada por estar aqui como candidata a prefeito e poder falar sobre a cultura. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar como candidata a prefeita da cidade, que me deu a oportunidade de estar, inclusive, à frente da cultura. De poder fazer gestão da cultura, sendo reconhecida, inclusive, pelo governo federal como uma excelente gestora à frente da gestão da Lei Paulo Gustavo. Sim, nós somos referência no Ministério da Cultura pela forma com a qual nós fizemos investimento de aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais da Lei Paulo Gustavo. Também tenho muita honra de dizer para vocês que, como gestora da cultura, nós estamos quase concluindo o Centro Cultural Dulce de Faria, isso mesmo, um local para receber todas as escolas de cultura. Vocês já foram na escola de dança de Anápolis? Não tem acessibilidade. Pelo contrário, por muitos anos, local, vários degraus, sem acessibilidade. Eu, enquanto gestora, tive a oportunidade de elaborar o projeto e fazer uma obra de quase 5 milhões de reais, que vai ser entregue nos próximos meses, estão convidados a visitar. Também, como gestora à frente da cultura, eu tive a oportunidade de instituir as nossas escolas de cultura, que nunca outrora foram instituídas. Isso mesmo, escolas que funcionavam sem instituição legal. Vou contar outra coisa para vocês. Os nossos estudantes da escola de cultura, eles tinham que pagar por uma taxa de matrícula. Isso mesmo, nós acabamos com isso, porque o serviço é gratuito, é serviço público, portanto deve ser gratuito e de qualidade para todos. Eu quero ser a candidata de todos vocês, porque eu fiz grandes avanços na cultura e vou fazer ainda mais, vocês podem ter certeza disso. Eu tenho um compromisso, não vim fazer promessa porque não é meu perfil. Eu vim fazer compromisso com todos os segmentos culturais, de continuarmos avançando ainda mais. Saltar aí de 400 mil reais no Fundo Municipal de Cultura para 2 milhões de reais é expressivo ou não? É expressivo. Nós vamos fazer ainda mais como prefeito dessa cidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por estarem conosco neste bate-papo. A partir de agora, nós vamos retirar aqui no sorteio os nomes dos candidatos Márcio Correia e José de Lima, para que possa ter uma dinâmica melhor na sequência do nosso evento. Nessa parte, ainda no primeiro bloco, o membro do Conselho Municipal de Cultura, José Fábio, que está aqui conosco, irá fazer perguntas elaboradas por membros do Conselho Municipal de Cultura aos candidatos. Cada candidato irá responder uma pergunta. Vamos sortear a ordem de participação de cada um. Cada um terá o tempo de 3 minutos para responder a pergunta. Vamos sortear a pergunta, ler a pergunta e depois sortear o candidato que irá responder. Vamos então ao primeiro candidato que irá responder. Vai colocar novamente? Sim, vamos colocar. Nós sabemos qual será isso. Já estamos colocando aqui na cumbuca os candidatos, os nomes dos candidatos que irão responder perguntas feitas por membros do Conselho Municipal de Cultura. Agora os 3, certinho. Vamos então ao primeiro sorteio. Primeiro, vamos sortear a pergunta. O José Fábio agora sorteia a pergunta, irá fazer a pergunta e depois vamos sortear o candidato que vai responder essa pergunta. Você chama a atenção dos candidatos que prestem atenção na pergunta que será elaborada, porque ela será feita antes do sorteio de quem irá responder. Boa noite. Muito boa noite a todos. A nossa primeira pergunta é: como descentralizar as ações culturais? Como descentralizar as ações culturais? Essa é a pergunta. Vamos ver quem vai responder essa pergunta. Vamos sortear de forma democrática. O candidato que irá responder essa pergunta é Antônio Gomide. O senhor tem 3 minutos a partir de agora para responder essa pergunta. Primeiro, eu acho que é importante que a gente possa, aqui num debate como esse, entender que quem realmente está satisfeito com a cultura que está desenvolvendo em Anápolis,
vocês já viram que tem uma candidata. Quem quer mudança, para a gente poder melhorar, vocês também têm candidato. E nós estamos nesse projeto de mudança da forma que a prefeitura está encarando a cultura em Anápolis. Primeira coisa que nós precisamos fazer para descentralizar as ações de cultura: criar a Secretaria Municipal de Cultura, porque essa é a forma correta para nós podermos ter orçamento. Não tem jeito de fazer um planejamento de cultura, de políticas públicas, se você não tiver orçamento. Para ter orçamento, você tem que ter lei criando a secretaria, aprovar na Câmara Municipal o orçamento e fazer o investimento do planejamento que nós queremos. Esse é o básico. Respeitar o Conselho Municipal de Cultura. Isso é fundamental, porque é o conselho que vai ter condições de andar a cidade e poder fazer um planejamento das ações. Nós tivemos o programa Cultura para Todos, envolvendo mais de 5.000 pessoas em 4 anos, para que a gente pudesse desenvolver e estimular o jovem, as pessoas, aquele que realmente quer e sabe pode fazer na música, no teatro, no circo, na forma concreta de poder, através de um festival de música, isso corretamente através da secretaria, através de um programa, e fazer com que, para que possamos estimular as pessoas a participar da cultura, reativar o Bolsa Cultura, ampliando o Bolsa Cultura e melhorando o valor do Bolsa Cultura. Isso ajuda a descentralizar as ações da cultura. Nós tivemos a construção de um espaço cultural no Filósofo Machado. Nós, na nossa gestão, construímos. Aquele espaço foi tomado e hoje não se tem mais o espaço cultural. O espaço cultural que nós criamos na Boa Vista não se faz mais. A oficina de circo não se faz mais. Isso é descentralizar a cultura, ter política pública adequada. Obrigado, candidato Antônio Gomide. Vamos ao sorteio da próxima pergunta. José Fábio, retire, por favor, a pergunta. Faça a pergunta que foi elaborada por membros do Conselho Municipal de Cultura e depois vamos sortear o candidato que vai responder. Primeira pergunta. Por que recriar a Secretaria de Cultura? Por que recriar a Secretaria de Cultura? Agora, quem vai responder a pergunta, vamos ao sorteio para saber quem irá responder essa pergunta. Hélio da Pai ou Elisânia Freitas? Vamos lá, tchau. Elisânia Freitas, a partir de agora a senhora tem 3 minutos para responder essa pergunta. Nós temos um compromisso de criar a Secretaria de Cultura por vários motivos. Nós movimentamos no ano de 2024 quase 9 milhões de reais na cultura napolina. Quando o candidato diz que lá atrás ele tinha uma Secretaria de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura contava com 400 mil reais e financiou 32 projetos da sociedade civil. Na minha gestão como secretária, o Fundo Municipal de Cultura financiou 234 projetos. 32, 234. 400 mil reais, 2 milhões de reais. Nós estamos falando de fortalecimento dos segmentos culturais. Vou contar outra coisa para vocês. Lá atrás, 40% dos recursos que caíam no Fundo Municipal de Cultura ficava com o poder público. Só 60% ia para as organizações da sociedade civil. Na minha gestão, 100% dos recursos foram investidos nas organizações da sociedade civil. Nós fizemos um plano de gestão, um plano de governo, junto com os artistas dos diversos segmentos culturais. E é esse o motivo pelo qual nós vamos criar a Secretaria de Cultura. Porque nós entendemos o quão importante é
dado o crescimento da cultura, dos investimentos, só no fundo, foram 2 milhões de reais, só do fundo municipal. E para além disso, as leis de incentivo fiscal à cultura, que nós temos propostas já no nosso plano de gestão, fazendo com que mais investimentos do segundo setor, ou seja, das empresas, possam financiar os nossos segmentos culturais, as nossas produções artísticas e o trabalho dos nossos artistas, valorizando cada vez mais a cultura napolina. Nós criamos um centro municipal para poder receber todas as escolas de cultura. Nós instituímos as escolas de cultura e fazemos repasse de recurso para manter as despesas básicas de funcionamento. Antes, quem pagava eram os estudantes, através de uma taxa de matrícula que eu isentei por meio de lei. Então é disso que eu estou falando. É de autonomia através de uma secretaria, mas que enquanto diretoria nós avançamos também. Lá atrás na secretaria 400 mil reais, na minha gestão como diretoria 2 milhões de reais. Então nós somos referência para todo o estado. As pessoas vieram aqui buscar entender o que a gente está fazendo, que a gente tem avançado tanto na cultura. Isso se deve a vocês, isso se deve aos artistas da nossa cidade, isso se deve aos segmentos culturais. É por causa de vocês que nós avançamos tanto. Obrigado, candidata Elisane. Agora vamos fazer o sorteio para que o candidato Hélio Damar possa também responder uma pergunta no tempo de 3 minutos. Só confirmando o sorteio. A primeira pergunta, né? Tá certo, desculpa. Primeiro, então, a pergunta, vamos à pergunta que será direcionada ao candidato Hélio Damar. Por que trabalhar acessibilidade e cotas para minorias dentro da cultura? Pode, já, vamos fazer o sorteio para ficar mais, né? Bem democrático, correto. Vamos lá, só para comprovar. Candidato Hélio Damar, o senhor tem 3 minutos a partir de agora para responder essa pergunta. Bom, depois das 2 primeiras respostas, eu gostaria de dizer aos senhores e assumir um compromisso com a sociedade anapolina, que eu também, no nosso plano de governo denominado Dimensão 45, faremos a retomada da Secretaria de Cultura. Não é uma diretoria, e quando eu me referi em outros debates, junto com a Elisane, candidata Elisane, eu fiz crítica nesse sentido de que hoje nós temos uma super secretaria, entretanto, que ela faz parte, tem os seus diretores, entretanto, não é isso que a gente vê, ou que não consta no site da prefeitura de uma forma muito especial a sua secretaria. Para você que está com o celular em mãos, eu gostaria que você desse um Google aí e procurasse qual a situação da secretaria e como está hoje a escola de artesanato, a escola de artes Oswaldo Verano, a escola de dança Maurício Salles, a escola de música Horácio Farinello, a escola de teatro e também a galeria de artes Antônio Silvassoli. Vai estar tudo em branco aí, a gente não tem acesso a essas informações na cultura na cidade de Anápolis. Em relação à pergunta, acho que a questão de cota, ela pode ser sim objeto de análise em qualquer instância e não só no meio cultural. Sabendo que nós temos aí as questões de fóruns setoriais e que obviamente uma ou outra pessoa nessa questão da inclusão não possa preencher alguns requisitos, seja para dança, circo, teatro, né? A questão audiovisual, e por isso eu respeito a questão da cota, mas entendemos que em determinadas situações uma outra pessoa não se encaixe em determinado setor, mesmo assim merece o nosso respeito, a nossa consideração. Com relação aos números também que foi dito aqui agora há pouco, os números do TOS em favor da cultura na cidade de Anápolis, certamente está sendo feita uma programação para o decênio de 2024 a 2033, porque em junho agora foi aprovada a lei 22.786, que nós teremos aí contidos nos planos plurianuais e lei de diretrizes orçamentárias para
capacitar 2.000 agentes para fazer a criação de fóruns, empreender e implementar cineclubes e uma certa situação. Hoje, eu não tenho observado esses números na cultura da Colina, infelizmente. Muito bem, lembrando aqui que pedidos de direito de resposta deverão ser feitos pelo candidato ou a candidata diretos para mim. A deliberação, se concede ou não o direito de resposta, será da coordenação do debate. Caso o pedido seja aprovado, o candidato terá 1 minuto de tempo. A candidata Elisânia Freitas acabou de fazer um pedido de direito de resposta. A comissão organizadora se reuniu e indeferiu o pedido da candidata, tá bom? Nós vamos agora uma pausinha de 3 minutos. Caso algum assessor queira conversar com o candidato, fiquem à vontade. 3 minutos, nós voltaremos para o segundo bloco desse grande debate do Conselho Municipal de Cultura. Neste bloco, cada candidato responde a 2 perguntas elaboradas pelo público presente no debate. Serão 2 rodadas de perguntas e cada candidato terá tempo de 3 minutos para cada resposta. O candidato será sorteado e, em seguida, sortearemos a pergunta a ser feita. Lembro aqui que as perguntas escritas pelo público foram checadas pela coordenação do debate, antes de entrarem na urna para o sorteio. Só foram aprovadas perguntas com tema cultura e que não tinham conteúdo ofensivo aos candidatos e aos presentes. Afinal de contas, o que queremos ouvir são as propostas dos nossos candidatos. Nós iremos fazer apenas um sorteio. Sorteio um candidato, responde. Sorteio o segundo candidato, responde. Sorteio o terceiro candidato, responde. A segunda pergunta será na mesma ordem que o primeiro sorteio, ok? Primeiro nós vamos fazer, o candidato será sorteado. Primeiro vamos sortear qual candidato que irá responder a essa pergunta elaborada por vocês que estão aqui nesse plenário. Nesse auditório, desculpa. Hélio da APAI. Hélio da APAI. Agora nós vamos à pergunta que foi elaborada. Vamos lá, a pergunta. Como a candidata vai ajudar grupos artísticos para que possam realizar suas ações artísticas? O senhor tem, candidato, 3 minutos para a resposta. Bom, nossa gestão, que nós já também registramos o TRE, o plano de governo baseado na lei orçamentária do município a partir de 2025, que é algo em torno de R$2.158.030.000, eu tomei conhecimento nessa semana que pode ter uma alteração e uma elevação de mais R$120 milhões. Se realmente for dentro dessa situação, que a gente espera que sim, nós pretendemos criar, está lá na dimensão 45 do nosso plano, um circuito cultural, como exemplos de outras cidades, de uma forma diferenciada, na zona central da nossa cidade, como sendo um local a ser visitado e de fomento também à cultura. Com esse circuito cultural, as ruas de determinadas regiões, e todos aqui são anapolinos conhecem bem, entre Mercado Municipal, Antiga Estação Ferroviária e Praça Americana do Brasil, abrangendo até a Rua Rui Barbosa, uma primeira etapa nós pretendemos fazer isso nos finais de semana, entre sábados e domingos, ou já no final da sexta-feira. E posteriormente, uma segunda fase, com obras permanentes, ampliando esse espaço de lazer e reduzindo ali o impacto ambiental. Pretendemos, no quadrilátero da nossa cidade, para melhorar o sentido de cultura desse espaço, uma eletrificação subterrânea no quadrilátero central, porque hoje ninguém pode passar nem de bicicleta na cidade de Anápolis, porque os rios estão retirando essas pessoas dali.
Também temos no nosso plano de governo a criação de um centro de convivência e artesanato com os nossos artistas e artesãos, transferindo o CEITEC hoje no Parque Ipiranga para uma outra localidade, e lá teremos uma arquitetura aberta, ligando o Parque Ipiranga, o Parque das Águas e o Jardim Botânico de forma permanente. Nós teremos essa situação lá. E para respeitar muitos dos senhores que são artistas, e certamente muitos estão aqui, nós pretendemos criar o guarda patrimonial, não o guarda municipal, para preservar as suas obras, pinturas, esculturas e as ilustrações. Vários locais da cidade nós já perdemos as nossas obras de arte em razão da falta desse acompanhamento. Obrigado, candidato Hélio da Pai. Vamos ao sorteio do próximo candidato que irá responder a uma pergunta elaborada por vocês que estão aqui conosco. Vamos ao sorteio. Candidato ou candidata Elisânia Freitas. Vamos elaborar a pergunta. A senhora terá 3 minutos para a resposta. Em relação às escolas de artes, música, dança e teatro, como os candidatos ou a candidata pretendem auxiliá-las? 3 minutos para a resposta. Quero agradecer pela pergunta, ela é muito pertinente, porque uma das primeiras medidas que nós adotamos enquanto secretária foi a instituição legal das nossas escolas, de dança, de artes, de música, de dança, artes, música, também criamos a circense, não é isso? E o que a gente pretende fazer? Levar todas essas escolas para o Centro Cultural, cujo nome foi escolhido pelo próprio Conselho de Cultura. Nós, então, temos o Centro Cultural Dulce de Faria, que vai receber todas as nossas escolas de cultura. Uma outra forma também, já instituída por meio de lei, é fazer com que essas escolas recebam repasse de recurso ao longo do ano, para poder manter as suas despesas básicas administrativas. Estou falando isso porque antes, quem pagava essas despesas eram as crianças e adolescentes por meio de uma taxa de matrícula. Por anos e anos isso aconteceu. Na minha gestão como secretária, eu instituí todas essas escolas de forma jurídica legal para que possam ter o repasse e todas serem sediadas no Centro Cultural Dulce de Faria. O que a gente pretende fazer? Realizar concursos nas áreas técnicas de todas as escolas, porque nós sabemos o quão importante é avançarmos e nós sabemos que os nossos alunos, nós estamos falando de escolas, portanto alunos, estudantes, só serão atendidos com eficiência se nós tivermos realmente profissionais em quantidade ideal para recebê-los e para trabalhar com eles no dia a dia. Então, é aumentar o repasse de recurso para essas escolas, dando autonomia, inclusive colocando-as no mesmo espaço, com acessibilidade, com a acústica necessária para a escola de música, com tudo ideal e de acordo com todas as normas para receber todas essas escolas. Podem visitar. Essa escola vai ficar na antiga escola João Luiz de Oliveira, ali perto da rodoviária, um investimento de R$4.800.000. Então, é darmos autonomia, realizarmos concurso público, repassarmos recursos para essas escolas, para que possam se manter com qualidade e com eficiência. Mas, para além disso, valorizarmos também os coordenadores das nossas escolas. Eu quero parabenizar todos os coordenadores pelo trabalho de excelência que têm realizado, cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes, dos jovens, de todas as pessoas que hoje procuram uma das nossas escolas. É fazer com que a cultura seja prioridade, mas com que também seja uma atividade descentralizada, atendendo a todas as pessoas em todas as regiões. Obrigado, candidata Elisânia Freitas. Sorteio agora, que vai direcionar a pergunta para o candidato Antônio Gomide. Confirmando, aí Antônio Gomide, então, agora o sorteio da pergunta e o candidato terá 3 minutos para a resposta. A pergunta, então, feita pelo José Fábio, quer dizer, foi elaborada por você e será feita pelo José Fábio. Pergunta:
projetos culturais vai chegar de que forma nos bairros mais periféricos? Alguma mobilidade? Mobilidade. O candidato Antônio Gomes tem a partir de agora 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, é importante nós podermos estar centrados naquilo que nós estamos escutando aqui. Nós estamos falando que a cidade tem recurso para cultura, a escola de dança está legal, a escola de música está boa, e que nós temos que fazer concurso público. A pergunta é o seguinte: se tem essa proposta, está no governo, por que não fez até agora? A pergunta é essa. Se todos nós que estamos aqui discutindo cultura, querendo a Secretaria de Cultura, ela não existe hoje, e não é hoje não, esses últimos anos. A pergunta é essa. Então, se nós queremos mudança, vamos buscar uma nova forma de pensar a nossa cidade, naquilo que nós queremos para ajudar a cidade. O que nós temos hoje é insuficiente. O que nós temos hoje é uma política centralizada, onde não tem a discussão de podermos fazer com que os nossos programas, que as nossas escolas de arte, de circo, de dança, elas estão sucateadas, estão paradas, elas não querem, não tem atividade onde o orçamento que não se existe na secretaria possa chegar na ponta. Então, que jeito que nós queremos chegar? Fazendo cultura para todos. Essa é a forma de chegar na ponta. Fazemos com que a Secretaria de Cultura, com seu orçamento, possa fazer do concurso público a forma de valorizar as pessoas que já estão dentro, inclusive para a questão da fanfarra, a questão das bandas e a questão da escola de arte, a inscrição da escola de música. Nós vamos fazer concurso público. A porta de entrada não é comissionado, a porta de entrada é concurso público. E aí nós vamos começar a melhorar e fazer com que a gente chegue às atividades culturais em todos os bairros. Basta planejar. E o Conselho Municipal de Cultura vai ser aquele conselho para que possa acompanhar, mas a Prefeitura está fazendo a sua parte, chegando com a Bolsa Cultura, estimulando a Bolsa Cultura, ampliando, melhorando o valor, para que a gente possa fazer cultura nos 4 cantos da cidade. É importante a gente colocar isso. Nós vamos unir cultura, tecnologia e educação para fortalecer a nossa juventude. Obrigado, candidato Antônio Gomes. Nós vamos sortear agora a próxima pergunta. Pela ordem do sorteio, o primeiro que respondeu foi o candidato Hélio Tafai, e a pergunta então será direcionada a ele. Qual seria a destinação da antiga estação ferroviária? 3 minutos para a resposta. Candidato Hélio Tafai. Bom, eu acho que na explanação anterior, quando eu disse que no nosso plano de governo tem uma criação de um circuito cultural no centro da cidade, ele já está envolvendo ali mercado principal, aquela região da General Joaquim Inácio, própria estação ferroviária e Praça Americana do Brasil, se estendendo até a Rua Rui Barbosa. Hoje nós temos apenas 2 grandes prédios nas cidades antigos que ainda temos moradores. Anápolis nós não temos a chamada Rua do Lazer, né? Então está contemplado aqui para beneficiar os artistas anapolinos desse investimento cultural. Obviamente que nós vamos utilizar a estação ferroviária, a antiga estação de trem nossa ali na Praça Americana do Brasil, para a cultura anapolina também, né? Porque nós temos muitos órgãos que estão espalhados pela cidade, seja
escola de arte, dança, música, teatro, a Galeria Doce Basóvio, que funciona aqui no prédio antigo da Prefeitura, o qual nós pretendemos manter para devolver aos artistas anapolinos. Então, basicamente, no nosso plano de governo está contemplado a pergunta que foi feita em relação à estação ferroviária, razão pela qual eu abro mão do restante do meu tempo, até mesmo para não fazer críticas e ter direito à resposta do que se encontra hoje dentro da municipalidade. É justamente isso. Obrigado, candidato Hélio da Palha. Agora a pergunta que será direcionada à candidata Elisânia Freitas. Vamos sortear a pergunta, será feita aqui pelo José Fábio. Quanto aos concursos literários que realmente possam abranger um número maior de escritores, voltará com você ou continuará no esquecimento? Candidata Elisânia, 3 minutos. Eu começo esclarecendo que nunca fui prefeita. E quando eu fui secretária responsável pela cultura, eu fiz um repasse antes de 400 mil, eu saltei para 2 milhões. Eu quero dizer também que eu nunca fui prefeita, mas na minha gestão como secretária eu construí um centro cultural para receber todas as escolas de cultura. Eu nunca fui prefeita e mesmo assim... Eu nunca fui prefeita e mesmo assim eu nunca cobrei taxa de matrícula de estudantes. Nunca. Eu proibi a cobrança da taxa de matrícula. Eu quero dizer para vocês que eu tenho compromisso com aquilo que faço, com aquilo que assumo. E sou formada em letras, apaixonada pela literatura. Aliás, apaixonada por Cora Coralina, Bernardo Ellis. E eu quero dizer para toda a União Literária Napolina do nosso compromisso de que dentro do fomento realizado pelo Fundo Municipal de Cultura, mas para além disso, as leis de incentivo também, incentivo fiscal, que vamos implantar no município, nós daremos prioridade aos nossos escritores, às nossas obras literárias, valorizando todos os nossos literatos anapolinos. Dizer que essa é com certeza uma das minhas paixões. A literatura, a leitura, nós vamos avançar muito, fomentando ainda mais o Fundo Municipal de Cultura, não com 2 milhões de reais, porque a gente já saltou, mesmo sem ser prefeita, eu saltei de 400 para 2 milhões. Mas como prefeito eu vou fazer muito mais. Nós vamos ampliar ano a ano o valor do repasse ao Fundo Municipal de Cultura. Nós vamos buscar incentivos fiscais envolvendo o segundo setor ao terceiro setor. Eu preciso trazer o diálogo das empresas junto com o setor público para valorizarmos todos os nossos artistas através do terceiro setor, da sociedade civil. E é isso que a gente tem feito. Por que a gente não faz licitações para os nossos eventos? Porque a licitação pode alguém lá de Brasília, de outro estado, ganhar a licitação. Para eu fomentar a economia local, eu valorizo as organizações da sociedade civil aqui da nossa cidade. Isso é valorizar os segmentos culturais de Anápolis. Isso é valorizar os nossos artistas, os nossos diversos segmentos. Ou seja, os 2 milhões de reais ficam na nossa cidade e nós vamos avançar cada vez mais. Obrigado, candidata Elisânia Freitas. E agora o sorteio da pergunta que será feita para o candidato Antônio Gomiti, que vai responder no tempo de 3 minutos. José Fábio, desculpa, a pergunta para o Antônio Gomiti. Até o final de 2016, havia em Anápolis 6 bandas de percussão marcial nas escolas do município e hoje não tem nenhuma delas. O que o próximo prefeito ou prefeita irá fazer para resgatar essas bandas que atendiam mais de 900 alunos nos diversos bairros da cidade? 3 minutos para o candidato Antônio Gomiti. Muito boa pergunta, né? Porque você tem tanto dinheiro que aplicou, não tem condição de ajudar as bandas que estão aqui pedindo, né? Ou seja,
aquilo que se fala não é o que se sente, não é o que a gente vê, não são o que nós estamos percebendo no dia a dia. Então nós queremos poder fazer uma política transparente, onde o que a pessoa fala, a pessoa vive. E é isso que nós queremos na cultura. Nós queremos, e eu quero dizer, se a candidata falou que não foi candidata a prefeito, não foi prefeito, eu quero dizer que eu fui prefeito. Eu fui prefeito e tenho orgulho de poder ter feito uma gestão para que a gente pudesse fazer o encontro de folia, o festival de viola, o festival de música, a cultura digital, o encontro de corais, a mostra de teatro, o projeto Cultura para Todos e Anápolis em Letra, Fatos e Imagens. Isso é real. As pessoas que estavam em Anápolis viveram isso. Eu quero nesse momento ampliar o projeto de Bolsa Cultura, apoiando o projeto, incentivando os artistas independentes. É preciso realizar concurso público para que a gente possa garantir professor de escola de música, de escola de artes. É preciso fazer com que a gente possa realizar e aí inovar em Anápolis a Bienal do Livro. Nós queremos implantar a Bienal do Livro com oficina, debate, palestra, apresentação, exposições literárias. Eu quero aí sim criar a Orquestra Sinfônica de Anápolis para a gente ser uma referência no estado de Goiás, fortalecendo a atividade da Banda Lira de Prata e principalmente a Orquestra Jovem, e fortalecer as nossas bandas que precisam de instrumentos, que precisam de dinheiro, que precisam de orçamento. Por isso é importante ter Secretaria de Cultura, porque se não tiver Secretaria de Cultura, não tem dinheiro. A prefeitura sim tem recursos da secretaria, mas não é para a cultura. Aqui está se gastando 1 bilhão de empréstimo. Qual é o dinheiro de 1 bilhão que foi para a cultura? Qual é o programa de cultura que está dentro do programa da prefeitura que se pegou o empréstimo de 1 bilhão? Nenhum programa de cultura. Faz-se viaduto, faz-se ponte, faz tudo menos cultura, porque cultura não é prioridade hoje no governo. E é isso que nós estamos discutindo nessa casa. Nós queremos valorizar as pessoas que querem fazer da cultura a vida da cidade. É isso que eu tenho a oportunidade de ser prefeito. Nós vamos retomar o trabalho, nós vamos fazer de novo e muito mais daquilo que nós já fizemos, valorizando as pessoas que gostam e fazem de verdade na ponta cultura para todos, retomar as nossas culturas e os pontos de cultura dos bairros. Bem, chegamos ao fim do segundo bloco. Eu peço que assessores, apenas um de cada candidato possa vir aqui. 3 minutos, nós vamos cronometrar, voltaremos para o terceiro e último bloco desse grande debate do Conselho Municipal de Cultura. Voltamos já já. Neste bloco, cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais. Pela regra do debate, que foi apresentada juntamente com os representantes de cada candidato, a ordem de fala nesse bloco será inversa ao sorteio do primeiro bloco. Portanto, a ordem de apresentação agora será a seguinte: a Elisânia no primeiro bloco foi a última, agora ela será a primeira. Hélio da Pai foi o segundo, continua sendo o segundo. E Antônio Comite, que foi o primeiro, será o último. Tá bom? Então, a partir de agora, Elisânia, candidata Elisânia Freitas, tem 3 minutos para as suas considerações. Deixa eu só pedir silêncio mais uma vez, pessoal. Vamos colaborar. Por favor. Nós somos pessoas civilizadas, educadas. Vamos respeitar a fala dos nossos candidatos. Candidata Elisânia, 3 minutos, por favor. Quero mais uma vez falar que sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar como candidata a prefeita da cidade que me deu a oportunidade. Eu sou fruto da escola pública. A escola pública me deu a oportunidade de passar no primeiro lugar no vestibular, 3 concursos públicos, ter 3 especializações, e não é porque eu sou boa o suficiente.
é porque tem um Deus que planejou tudo isso para mim, é por causa dos meus pais, que sempre me criaram no caminho do bem, e porque a educação pública me deu toda uma trajetória profissional. Ao longo da minha vida pública, que já faz 25 anos de serviço público, eu recebi a oportunidade de ser gestora de importantes pastas da educação, da assistência social, da cultura, do esporte. Eu nunca fui prefeita mesmo, mas eu tenho certeza de que, como estudante egressa de escola pública, filha de um pedreiro, de uma cozinheira, eu sempre honrei com o serviço público, eu sempre honrei a população anapolina. Eu nunca fui prefeita, e eu vou ser prefeita, mas eu não vou abandonar a cidade de Anápolis. Eu não vou abandonar a cidade, eu não vou abandonar a minha administração, eu não vou abandonar as pessoas, as famílias que confiam no meu nome, que confiam no meu projeto. Eu recebi convite para ser secretária de Educação na capital, e eu não fui porque eu quis ficar em Anápolis. Eu recebi outros convites, mas eu sempre escolhi Anápolis. Eu sei o quão importante é avançarmos na saúde, na cultura, no esporte, na educação. Eu nunca fui prefeita. O que eu pude fazer como gestora, como secretária, eu fiz. E tem candidato aqui nessa mesa que vive me chamando de super secretária. Ele deve me achar uma boa gestora, e eu quero dizer que eu sou uma gestora comprometida mesmo com a população. Eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto do aperto de mão. E é por isso que, ouvindo a população, olhando nos olhos, entendendo, nós vamos ampliar o Bolsa Cultura para R$ 800, ampliar o número de pessoas beneficiárias. Nós vamos avançar ainda mais no fomento à cultura, nós vamos avançar ainda mais, fazendo com que hoje nós financiamos mais de 230 projetos. Nós vamos ampliar ainda mais. Nós estamos falando com paralela a uma gestão que lá atrás financiou 32 e eu 234. Eu quero a oportunidade de ser a prefeita de vocês, para que a gente possa fazer a melhor administração que essa cidade já teve. Eu tenho certeza que o nosso projeto nasceu do coração de Deus. Eu tenho uma missão, que é cuidar das pessoas dessa cidade. Eu sei onde estão os problemas, eu sei o que deu certo, o que deu errado. Eu quero deixar a minha digital. E não é porque eu sou mulher, mas é também porque eu sou mulher, porque eu conheço a cidade e porque eu tenho um compromisso com os anapolinos. Muito obrigada. Obrigado, candidata Elisânia Freitas. Agora, o candidato Eda Pai terá 3 minutos para as suas considerações finais, candidato. Bom, se o assunto é cultura, eu gostaria de dizer que aqui dentro, neste local, nós temos alguns artistas que conseguiram aprovar projetos através da Lei Rouanet e não teve o incentivo desta gestão para que pudesse fazer a captação do recurso, infelizmente. E olha que 4% das pessoas jurídicas podem destinar da isenção fiscal, no caso da renúncia fiscal, para aplicação. 6% das pessoas físicas, e muitos têm projetos aprovados e que não conseguiu. O limite era de 2 bilhões 997 milhões de reais. E não teve renúncia, apenas 33 milhões, e Anápolis ficou fora dele. E nós tínhamos para fundo setorial audiovisual 1 bilhão e 200 milhões e também não teve. E olha a vantagem da lei: pode ser feita a doação com ou sem divulgação do patrocinador. E tem artistas anapolinos que não teve. Falaram agora há pouco que teve investimento de 4 milhões e 800 mil reais da Lei Paulo Gustavo, que está se encerrando agora em dezembro de 2024. Acontece que o montante era de 3 bilhões 862 milhões. Divide aí para ver se dá 0,01 só vindo da cidade de Anápolis, uma das maiores cidades do Brasil. A Lei Aldir Blanc de 2020, estado de calamidade. Pergunta quem foi utilizado, qual artista anapolino foi beneficiado dele, para ver se tem algum que foi contemplado nessa situação. É claro que não tem. Críticas são feitas porque Casa do Artesanato em Anápolis não funciona, escola de artes também não, escola de dança mais ou menos, escola de música sem investimento, escola de teatro a dificuldade.
e a Galeria Antônio Cibasoli há anos não vê nenhum investimento, não vê nenhuma obra de arte sendo publicada ali. E aí está falando de educação. Colocou tudo dentro de uma secretaria. Hoje está tudo em diretoria e não se resolve os problemas da cidade. Então, por isso que esse debate é de suma importância, e eu quero agradecer aqui ao Conselho Municipal de Cultura por essa oportunidade concedida a mim. Anápolis vai estar em boas mãos. Vote Hélio Lopes, Hélio da Pai, vote 45, porque só nós vamos devolver o prédio da Prefeitura a quem de direito, a cultura da colina, o Palácio da Cultura, finalidade pelo qual ele foi criado. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma boa noite. Agora será a vez do candidato Antônio Gomide, que terá 3 minutos para as suas considerações finais. Só esperar, por favor. Agora sim, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Primeiro, agradecer ao Esteban, Conselho de Cultura, a oportunidade de podermos estar nessa campanha eleitoral. Nós temos 5 candidatos a prefeitos e temos a oportunidade de estar aqui hoje na UEG, no auditório da nossa universidade, podendo discutir uma política tão importante para a cidade, com tantos artistas, tantas pessoas interessadas, para que a gente possa melhorar a nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Notícia boa para muitos. Nós vamos ficar os 4 anos para fazer muito na cultura na cidade de Anápolis. Notícia não tão boa para aqueles que não torcem e que não querem. Nós vamos garantir a Secretaria de Cultura se nós formos eleitos. Portanto, por favor, pessoal, por favor. Deixe, por favor, pessoal, direito do candidato, vamos ouvi-lo. Nós vamos garantir aquilo que a atual administração tirou do programa Criar e Tocar das nossas crianças. Eles tiraram a merenda das nossas crianças do Criar e Tocar, e nós vamos repor para fazer esse programa ser uma ferramenta de estímulo às nossas crianças do Criar e Tocar, aumentando os nossos grupos. Queremos garantir, sendo eleito, o Fundo Municipal de Cultura, que os fomentos de projetos dos nossos artistas, não como é feito agora, vamos usar para custear eventos feitos não pela prefeitura, mas para os artistas. O fundo hoje é destinado para fazer evento para a prefeitura. Nós vamos inverter essa lógica e vamos investir naquilo que é fundo para a gente poder ter eventos dos artistas nossos. Então é importante que a gente tenha clareza de que nós estamos num momento decisivo em Anápolis. Se nós estamos agradando daquilo que a cultura está sendo feita em Anápolis, tenha candidato. Se nós queremos mudar, nós temos um candidato, e por isso nós estamos aqui, para podermos fazer a diferença e podermos fazer da política pública uma forma de podermos melhorar a nossa cidade. Vote 13, vote Antônio Gomide para melhorar. Por favor, obrigado a todos por acompanharem esse debate. Por favor, só um minutinho, por favor, pessoal. Vamos encerrar o nosso debate com tranquilidade. Obrigado a todos que acompanharam esse debate presencialmente e também pela transmissão na internet. Obrigado aos candidatos Hélio Navarro, Antônio Gomide, Elisânia Freitas. O Conselho Municipal de Cultura de Anápolis espera ter contribuído para um tema tão fundamental para todos. Além de movimentar a economia e gerar emprego e renda para a cidade, a cultura e a arte são, antes de tudo, um direito fundamental da cidadania e representam a construção da história de um povo. Obrigado a todos. Boa noite.